Oi, meus amores, olha só, pega aí o teu livro, Gente Linda, de Abreu e Lima, de português, e vamos estudar. Vamos lá para a página 130. Tem um texto um pouquinho extenso, mas a gente vai ler ele com calma. Eu quero vocês lendo comigo, ok? Vamos lá, não vamos deixar de ler não, porque a fluência de leitura é muito importante. Na última aula a gente viu um pouquinho sobre a leitura de textos infográficos. Esse não é infográfico, mas a gente vai dar uma leitura bem legal. Aí tem aí uma forma bem diferente de ler também. Ouça a explicação que o professor vai ler sobre a situação vivida pela personagem Nico. Pelo personagem Nico. Então, leia abaixo as descrições do vídeo com a parte da história do garoto. Então, a gente tá lendo aí, ó. Consulte no quadro a seguir o significado da marcação que aparece nos transcrição do vídeo. Então, tem 3 pontinhos. Quer dizer que a gente vai fazer qualquer pausa. Entre as sílabas, uma pronúncia silabada da palavra. E tem os quadradinhos aí, né, de verde, verde claro, verde escuro, roxo, azul, vermelho, cores que marcam outras ocorrências. Então, bem interessante esse texto. Então, vamos lá, vamos tentar fazer as pausas tudo direitinho, como diz o texto, porque aí o texto vai ficar mais vivo, tá certo, gente? Então tem aí, vamos lá ler. Aí tem partes que tem, vai dar uma paradinha e não vai precisar fazer leitura, pensando durante a aula, tá? Porque a gente já tá vendo que esse texto aí é um texto que está disponível lá no site, no Portal da Saúde, né? É uma forma bem dinâmica de ler, então tem coisa que a gente não vai precisar estar lendo assim. Quem é que tá lendo? Se é Nico, se é o professor, né? Se é... Então, bora lá. Nico, né? Ele tá pensando durante a aula. Qual é a graça de trazer uma raiz se o Arthur vai conquistar a Neia com as frutas bonitas do sul? É a professora dando aula. Como é? Um pedacinho de biju com quem a gente ama é muito mais gostoso do que comer um biju inteiro na convivência de um chato. E imagem de livro. Aliás, o biju é feito de aipim, que é um alimento do grupo das raízes e dos tubérculos. E as raízes e os tubérculos são alimentos muito interessantes. São fontes de energia, de fibras, de vitaminas e são usados para muitas receitas. Mas são muito mais do que isso. As raízes e os tubérculos estão na base da comida brasileira há séculos. A gente aprendeu a comer esses alimentos com os nossos ancestrais indígenas e africanos. Eles nos alimentam e contam a nossa história. Os alimentos que cada família come contam a história dessas famílias. Cada família tem uma história e todas são igualmente bonitas. O Nico chegando em casa, entra na cozinha e encontra alimentos comprados pela avó. Vamos ver o que é que acontece. Olha Nico falando. Vó, você comprou uma raiz? Ou será que isso daqui é um tubérculo? A avó olhou assim. Deixa de besteira, menino. Isso aqui é macaxeira. Eu criei meus filhos, meus netos à base disso aqui. Macaxeira. Vem. Vamos para me ajudar a fazer um bolo. Tira essa cara de cachorro que caiu do caminhão de mudança. Vem. Aí me cuidou, né? Minha avó resolveu me ensinar a fazer um bolo de macaxeira. Ela disse que em alguns lugares as pessoas chamam macaxeira de aipim ou de mandioca.
Eu lembrei que a professora Leila chamou de aipim na aula. E ainda falou que essa é uma espécie nativa do Brasil. Enquanto a gente fazia o bolo, minha avó contou uma história de que quando ela estava grávida, lá no Piauí, ela sentiu um desejo muito, muito grande de comer bolo de macaxeira. Daí, resolveu preparar um bolo. Mas no meio do preparo, ela disse que a bolsa dela estourou. Eu disse que essa bolsa devia ser meio fuleira para estourar assim. Minha avó riu. Mas quando a tal bolsa estourou, ela disse que não tinha nenhum hospital por perto. Mas aí minha avó chamou uma parteira e a minha avó deu à luz ao meu tio Euci. Quer dizer, meu tio Euci nasceu na hora que o bolo estava pronto. Minha avó contou também que lá na cidade natal dela, no Piauí, tinha macaxeira à vontade. Toda festa, todo casamento, todo batizado, toda vez que uma visita ia na sua casa, tudo era motivo para fazer bolo de macaxeira. Até parto. Deve ser por isso que meu tio Euci tem cara de bolo. Depois desse dia, tudo mudou. Se a Neia quiser ficar com o Arthur, que fique. Mas as histórias da minha família são tão bonitas quanto a história da família dele. Além do mais, não tem fruta com nome esquisito que seja mais gostosa que o bolo de tubérculo da minha avó. Bem interessante essa história, bem legal, né, gente? Vocês viram que eu tive que pausar várias vezes. A leitura, ela tem uma linguagem bem regional, o comer, e daí, ser, a palavra também cadê aquela palavrinha aqui? Estourou, né? Então, bem interessante. Então, olha só. Ao ler a inscrição do texto oral, é possível notar que algumas diferenças da modalidade falada da modalidade escrita da língua, né? Justamente essa modalidade aí, uma linguagem bem regional. Vale dizer que esse texto que a gente leu tá lá no portal da saúde, né? Tá na página 131 aqui que a gente tava lendo, né? Tem aqui a fonte para vocês darem uma olhadinha, tem o site, tem a página, tudo direito. E é uma encenação bem interessante, né? Aí deu para entender que ele queria conquistar uma garota e percebeu que algumas palavras, elas têm significados parecidos para a mesma coisa, mas os nomes são diferentes. Por exemplo, o aipim, aqui a gente chama macaxeira, no sudeste o pessoal chama aipim. E aí ele começou a valorizar as comidas que fazem parte da cultura da família dele, certo? Aí, ao ler a transcrição oral, é possível notar algumas diferenças entre a modalidade da fala e a modalidade da escrita. Observe os verbos destacados em verde na fala dos personagens. Quais letras estão faltando nesses verbos? Dê exemplo, a fala da professora, da avó e de Nico. Aí você vai dizer, poxa, professora, até a professora fala errado. Não é errado, gente. É porque ela tem uma linguagem bem regional, bem tradicional, tá certo? Então, os verbos estão de verde. Preparar, né? Fazer, ensinar. Então a gente vai ver aí que comer é comer, né? Tá faltando R. A gente vai ver que ajudar é ajudar. Tá faltando R, né? Ensinar é ensinar. Fazer sem R não, fazer. Então, vocês vão, já tem mais aí, vocês vão terminando de concluir.
Na página 132, aí tem assim, na transcrição da fala de Nico, um dos verbos apareceu na forma reduzida. Copie esse verbo e explique como ocorreu essa redução. Por exemplo, na fala de Nico, a gente viu aí uma fala de Nico que ele pronunciou tava, né? E a pronúncia, ele reduziu essa palavra tava. Que a palavra é essa? A palavra é estava, então ele reduziu para tava, ok? Ficou faltando a sílaba es. Na letra C, copie o texto, as palavras destacadas em azul, que indicam as vogais que não foram pronunciadas pelas personagens em suas falas. Por exemplo, tem as palavras que estão lá em azul. Nas palavras que tem em azul tá estourou, estoura, fuleira, chamou. Então tem vogais que tá chamando, porque tá faltando. Porque a palavra é estourou, tá faltando a letra U. A palavra é estourar, tá faltando a letra R, não tem o acento, tá? Então você vai transcrever, copiar essas palavras de novo e recopiá-las corretamente, certo? Observe na letra D como foram pronunciadas as palavras destacadas de laranja. Qual vogal foi pronunciada nessas palavras? Qual vogal deve ser usada para escrevê-las? Então, né, nas de laranja a gente vê o comer, e eles escreveram comer, né, com acento. Faltou o R, não tem o acento, né, gente? Na fala da professora e de Nico foram pronunciadas a vogal U, certo? Aí vocês vão procurar mais ainda, que eu tenho certeza que vocês vão achar. Dá uma procurada aí. No segundo, relê as palavras em rosa das palavras da professora. Como você supõe que ela pronunciou o fonema, escutando, representado pela vogal U e pela vogal E, registradas com a letra maiúscula. Então, olha, os fonemas lá que ela registrou, que a gente viu muito, né? A gente viu aí que ela registrou e aí deu bem bastante intensidade. Essa intensidade, estou ajudando a resposta, ela deu de modo mais intenso, destacando aquela vogal, de modo bem menos evidente, com um tom mais brando, ou de modo mais pausado, cuidando-se que o aluno a entenderia. Ela falou muito, ela falou muito, ela falou muito. Então ela falou de forma forte, mais intensa. Então marca um X na resposta correta. No terceiro, releia as frases da avó destacada em rosa. O que a frase demonstra e qual foi a entonação usada. Então tem a frase em rosa lá. Deixa de besteira, menino, tá? Então a entonação que a avó concorda com o neto, ela está concordando com o neto, a entonação foi a mesma das outras frases, demonstra que a avó estranhou a fala do menino, a entonação mudou para esse momento, até quando eu estou lendo, você está vendo, né, que a avó estava falando de um jeito, de repente, deixa de besteira, menino, ela mudou a entonação, não foi? Ou demonstra que a avó estava muito nervosa ao conversar com o menino nesse momento. Então, responde aí direitinho, já dei uma ajuda aí na resposta, tá certo? Vamos para o quarto da página 133. A avó pronunciou uma palavra de modo silabado, ou seja, marcando cada uma das sílabas. Que palavra foi essa? Porque ela pronunciou desse modo. Tem lá, bem fácil, né? Tá até aí com os tracinhos no meio. Macaxeira. Por que ela falou essa palavra aí silabando, ao pronunciar? Ela deu um destaque para essa palavra, não foi? Ela estranhou o modo que Nico estava falando, perguntando que aquele alimento era um tubérculo, uma raiz. Ela disse, o nome dele é macaxeira e pronto, né, gente? Então vai aí, rebola para a resposta. No quinto, usar repetição para enfatizar algo é bastante comum no discurso oral, né? A gente acaba falando, a gente nem percebe, fica né, tá. Eu mesmo falo sempre. Mas quando a gente vai escrever, é que a gente vai ver que tem que organizar isso aí. Note os trechos destacados em roxo da fala de Nico. Essa repetição pode aparecer também na fala de personagens literários em um texto escrito. Você já leu algum livro de outro dos textos escritos que tivesse outras marcas próprias da fala? Converse com os colegas para você. Então, se sim, você vai responder que sim, tá? E bota o autor aí, tá bom?
Então, vamos ver essa partezinha de verde, que é uma das partes mais importantes que tem, essa partezinha de verde aí, o que é que ela está dizendo? Embora diferente, o texto falado para o texto escrito, ela tem a mesma finalidade de comunicar. É natural que na fala ocorram pausas, palavras reduzidas, que os falantes interrompam o que estão falando, não termine de pronunciar de uma palavra, corrijam ou expliquem melhor o que disseram antes. Isso é próprio do texto falado, né? Quando a gente está falando, às vezes nem deixa o outro colega falar e já vai, não era isso que eu queria dizer, não. E aí fica repetindo várias coisas. Mas no texto escrito a gente tem que bolar bem direitinho. Porque no texto escrito a gente utiliza recursos próprios, como pontuação, emprego de expressões, letras maiúsculas, entre outros. Tem uma certa diferença. Vocês observaram que esse texto, ele está realmente transcrito como a gente fala. E aí a gente vê como a gente demorou. Eu demorei até para ler. Por quê? Porque eu tive que fazer várias pausas. Eu tive que fazer a entonação da avó, a entonação da professora, de Nico. Mas aí a gente lê num texto assim, escrito como se não fosse um texto falado, é bem mais rápido, né? E bem mais coerente. Isso se chama uma linguagem mais formal. Já no texto falado, uma linguagem formal, ok? No sexto, na transcrição da fala do vídeo, as pausas elas foram marcadas com reticências. Essa escrita, ela não costumam ser sinalizadas dessa maneira. Outras ocorrências encontradas na fala é o uso das palavras aí, daí, para dar continuidade ao que está sendo dito. Então, teve vários três pontinhos, né? Para dizer que foi a pausa, né? Normalmente, no texto escrito não é assim. Só se vai ter uma continuidade e você parou por ali, certo? Esse aí, daí, a gente não faz muito em texto escrito. Só quando a gente tá falando, a gente fica muito aí, não é, gente? No caderno, reescreva a última fala de Nico, eliminando as marcas orais, substituindo as pausas por sinais de pontuação e reescrevendo as palavras de acordo com as características próprias do texto escrito. Então, você vai substituir esse aí, daí, né, viu, tá, em, que a gente utiliza bastante. A gente nem percebe, mas a gente utiliza. Só eu conversando com vocês aqui, vocês já devem ter observado bastante na minha pronúncia. Então, tem a última frasezinha lá, ele falando, vocês vão substituir essa frase lá de Nico e vão colocar pontuações, tudo direitinho, tirar essas reticências, e eu quero ver essa atividade sendo realizada. Vamos lá para a página 134. Na página 34 tem um texto bem legal também para a gente responder. Lê algumas chamadas comuns de anúncios publicitários. A gente vai ler esses anúncios publicitários e vai responder. O que é que acontece nesse anúncio publicitário? Tem aí super desconto até 50%. Super liquidação, desconto de 10% a 30%. Então tá bem assim, né? Chamativo para a pessoa fazer o quê, gente? A pessoa ir lá comprar. Então aí é um infográfico, a gente tem que ver tudo, ver o que é que está escrito, ver as cores, tudo chama atenção para a pessoa ir lá e comprar. Principalmente nessa época que o povo não está comprando muito. Qual é o prefixo que se repete nas duas placas acima? Tem um prefixo, tá, gente? O prefixo é, muito bem, super, tá? Esse super é um prefixo, tá? Ele vem antes da palavra desconto, né? Super, liquidação, então é um prefixo. Que sentido esse prefixo acrescenta na palavra? Explique usando exemplos de anúncios. Está pedindo na letra B do primeiro. Ele está pedindo o quê? O que é que esse prefixo acrescenta, né? Ele intensifica, né? Ele está intensificando a palavra primitiva. A palavra primitiva é desconto. Então, ele está dando uma ênfase maior, né? A qual é acrescentado. Nesse caso, ele indica que é um grande desconto. Tem uma grande liquidação, que você tem que vir, que você vai economizar, tá? Então, ele está intensificando. Então, letra C, já estou ajudando vocês. Na letra C, com que intenção as palavras com esse prefixo são usadas nos anúncios publicitários? Em que intenção tem? Esse acréscimo dos prefixos super, é uma estratégia, né? A gente sabe que é uma estratégia para chamar a atenção das pessoas para a oportunidade, uma oportunidade vantajosa, você não pode perder para o consumidor vir comprar. Então, ela é uma estratégia de marketing para compra. Na letra D, que verbos dão origem
as palavras liquidação, desconto e promoção. Qual é? Então a gente já sabe que liquidação já vem de muito bem, liquidar, eu liquido, tu liquida, eu liquido os verbos. Desconto vem da palavra descontar, eu desconto, tu desconta. Promoção vem da palavra promover, muito bem. Agora acrescente um sufixo aumentativo à palavra super desconto. A gente vai acrescentar um sufixo aumentativo que enfatize ainda mais o desconto anunciado. Então, olha, gente, professora, mas já tem super desconto. Então, sufixo é o que vem depois. Então, super desconto, super eu continuo, que é prefixo, desconto eu continuo, que é a palavra primitiva. E aí eu digo, eu posso botar o tão, pode ser, aí vai ficar super descontão. Aí já ajudei vocês a escrever, tá certo? O anúncio de grandes promoções são comuns no dia a dia. Em sua opinião, o consumidor ele pode confiar em todos os anúncios, conversa com os colegas e professor. Então, nem sempre é desconto, né? É só para o camarada ir lá, chegar lá e fazer o que, gente? Comprar. Vamos lá, continuando. Leia mais uma chamada publicitária e observe como as palavras foram compostas. Vamos ler, vamos ver aí. Tem aí ultra mega liquidação. Ultra mega, nossa, então é uma liquidação maior do que um super desconto, né? Então, ele tem o ultra, que é o quê? Um prefixo que significa para além da liquidação. Ele tem o mega, que é um prefixo que significa 1 milhão. Não, mega, mega vem de 1 milhão. Usa-se para relação a algo que será multiplicado por 1 milhão, né? Então, olha só, então é a ultra 1 milhão de liquidação. Então, a pessoa bota aí se nem tem esse 1 milhão de liquidação, né, gente? Então, o efeito que se busca produzir com o uso dessa palavra ultra mega liquidação existe para ser uma palavra só, uma palavra só, tá? Então, ele tem aí 2 prefixos. Só liquidação, que é a palavra primitiva, né, que vem de liquidar. Liquidação em um contexto publicitário é o mesmo que se espera obter no super liquidação, né, para a pessoa. Aí conversa com os colegas e professor e veja a resposta da orientação. Então, assim, a gente está observando aí que essa orientação é para quê? Para a pessoa ir lá e comprar. Aí você vai responder no terceiro. Veja essas sequências das palavras e observe o sufixo delas. A gente já estudou sufixo e prefixo, né? Sufixo vem depois, prefixo vem antes. Enchimento e enchente. A gente já sabe que o mento e ente é prefixo, tá? Explique por que as palavras são escritas com CH e não com X. Estão lembrados? Qualquer coisa, volta lá, gente. A gente já estudou isso, não foi? Palavras escritas, som de X, mas escrita com X e com CH. Lembra tu também daquela regrinha lá. Se não lembra, volta do palavras que depois vem o EN e também tem as regrinhas. Então, vai lá e volta, que eu não vou dizer tudo para vocês, né? É porque essas palavras são escritas com CH ou com N. Ou seja, a gente vê como é que elas derivam, né? A primeira palavra primitiva, por exemplo, enchente vem de encher, certo? E se vem o N antes, tem que ser com CH, já estou ajudando. E a gravada é com CH e não com X, né? No quarto, percorra a trilha e complete a palavra com X ou CH. Então, eita, que legal. Então, vocês vão lá, lembra da regra, não preenche de qualquer jeito não, tá bom? Aí tem aí, ó, Dom Quixote. Aí você vai preencher mancha, enxada, peixe, colcha. Tem várias palavras, cachimbo, faixa, enxurrada, caixote. Tem várias palavras até chegar no Sancho Pança, tá bom? Então, vocês vão completar aí. Eu quero ver essa atividade da página 135. E para concluir, vocês têm uma atividade bem legal de avaliação. É uma atividade para vocês fazerem uma palestra com especialistas sobre consumo. Então, ó, que tal vocês fazerem essa palestra? Esse capítulo ele começa com um texto que nos permite refletir sobre os hábitos de consumo. Vamos rever o texto dele? Aí a chave do estilo do vídeo ocidental declara consumir. Consumir para quê? Para ser popular, consumir para ter mais vizinho, consumir para esquecer os problemas, consumir para ser feliz. Estão lembrados desse texto, né, gente? Então a gente tem que ter consciência. Será porque eu preciso? Será que eu tenho dinheiro? Eu tenho que comprar porque todo mundo tem, porque meus colegas têm, porque eu tenho que fazer parte de um grupo? Não é por aí. Então, ó,
Para ser mais, para saber mais, refletir a respeito do consumo, com a ajuda dos professores do colega, a gente está se organizando aqui, uma palestra especialista sobre consumo responsável. Depois a palestra haverá uma conversa sobre participante. Então, a gente pode fazer aqui, você manda a sua palestra, ó, hábitos de consumo, comportamento do consumista, problemas causados pelo consumo. Aí a gente vai provocar uma reflexão. Você e os seus colegas vão ler os textos que foram lidos na página 111 e 123, né? Que tem um texto bem legal lá na página 111, olha. E na página, deixa eu ver lá, hein, gente, faz tanto tempo. Na página 111, é esse textozinho aqui, né? Missão Terra, página 111, né? Tá aqui. E também ele diz lá na página 123, que tá aqui, que é o texto consumo infantil, né? Que a gente viu na última aula. Então, olha, aí o que é que acontece? Nesse capítulo vão fazer rodas de conversa, vocês podem conversar com a família sobre o consumo, discutir também sobre a seguinte questão: você já comprou algo que não precisava? Antes de comprar, será avaliado adequadamente, será necessário? E o que é desnecessário? Então é necessário reaver isso aí, né? Palestra sobre consumo. Então você vai fazer essa palestra, pode até fazer com a família, enviar aqui pra gente, com a ajuda do professor, escolha alguns lugares apropriados. Então vocês podem fazer, façam cartazes também, coloquem nos locais aí pra gente ver, faz uma chamar pro senhor, olha, eu fiz aqui com a minha família uma palestra sobre consumo consciente, fiz um cartaz aqui no meu caderno, no ofício, na cartolina. Fica bem à vontade, tá, gente? Eu acho que eu consumia sem necessidade, mas agora eu não vou consumir mais. Eu vou parar para observar direitinho esses detalhes, ok? Aí eu vou ficar bem feliz. Aí no dia da palestra, aí você vai apresentar aqui na sala virtual com a gente a produção, como é que foi essa palestra que eu quero ver, e discuta as seguintes questões nessa roda de conversa aí que você vai fazer com a sua família e apresentar pra gente. Conversa coletiva faz refletir sobre os hábitos de consumo. Houve informações que despertam reflexão e a gente vai ver se você despertou reflexão. O tempo reservado para a exposição do assunto. Você gostaria que houvesse palestras e outros temas na escola e o que poderia ser melhorado para o próximo evento. Então você pode até sugerir, vamos fazer outras coisas? Então eu fico aí no aguardo. Para a gente terminar esse capítulo 4, aí tem sugestões de leitura, tá bom? Então ficou o vídeo um pouquinho grande, mas é porque na próxima a gente já vai para o capítulo 5, agora ainda a história é outra, né, que vai ser outro capítulo. Então tem Betina, Quero, que é uma sugestão de leitura que está aí como vocês estão lendo, da editora DCL, que vamos conhecer a história de Betina, que é uma menina que sempre consegue o que quer, com uma abordagem divertida e ilustrada. Esse livro traz um universo infantil, os temas delicados do consumismo, né? Tudo a ver com o que a gente falou. Então, se você puder dar uma olhadinha lá, você não tem, dá uma olhadinha na internet, de repente, se tiver disponível ou não, pelo menos você vê aí um resumo dele. Então, nem tudo, eu quero, não é legal. Aí, ó, A Fada Madrinha do Consumo, de Ziraldo, bem interessante, da editora Melhoramento. Tá nesse livro maluquinho, a sua turma estão atrás de melhorar o fantasma do Cavaleiro Negro, porém os seus pais se negam a comprar. Chateados, eles vão descobrir que para se divertir não é necessário consumir. Olha que legal, né, gente? Muito interessante essa historinha da Fada Madrinha do autor Ziraldo, que muita gente conhece, que criou o Menino Maluquinho. Tem outra sugestão de leitura que é Pedro Compra Tudo e Aninha Dá Recados, de Maria de Lourdes Coelho, da editora Cortez. Olha que legal. Pedro está acostumado a comprar tudo o que quer, por impulso, enquanto Aninha, sua colega, é uma garota que planeja, faz pesquisa antes de gastar. Junto aprenderão a lidar com o consumo de maneira consciente. Que legal esse livro, muito bom. Pedro compra o que quer, já a Aninha não, ela pensa, ela guarda dinheiro. E por último tem esse livrinho aqui, Umbigo Indiscreto, de Eva Furnari, da editora Moderna. Ela é Bolofolândia, é um país onde todos passam muito tempo comendo. Nossa, gente, os habitantes desse país são tão ligados à comida que a cor do umbigo deles varia quando apresentam as emoções, sentimentos diferentes. Essa história leva as crianças a descobrir o risco que uma alimentação rica em guloseimas pode fazer. Então, imagina se fosse verdade, e muita gente aí que só vive comendo pão, essas coisas, ia ser complicado, né?
Tá bom? Beijinho pra vocês. Até a próxima aula. Só aguardando aí as atividades, hein?